médio, o ponto médio, quanto o baricentro, eles vão utilizar a média entre as coordenadas. Aqui eram 2, dividia por 2, aqui são 3, dividido por 3. Certo? Ok, gente? O baricentro ele só tem uma utilidade: tirar o baricentro. Só faz isso se pedir. Tire o baricentro, só vai usar essa forma aí. Ok? Tudo que a gente está trabalhando no segmento, não dá? Se a gente prolongar o segmento nas duas extremidades, a gente passa no final, não é? Então a gente passa a ter uma reta. E para tirar uma reta, nós poderemos usar desde o simples fato de que a reta é uma função afim, até as condições de linearidade que ela vão ter ali. Certo? Por exemplo, no primeiro ano vocês aprenderam que a função afim tinha o gráfico como uma reta, não foi? E aprenderam que a função afim era y igual a acima ali, não foi, gente? Lá vocês aprenderam que o B é coeficiente linear e que o A é o coeficiente angular. O coeficiente angular indica a inclinação do gráfico pela tangente do ângulo, certo? E o coeficiente linear indica o ponto que corta o eixo Y. O coeficiente linear é o ponto que corta o eixo Y. É o valor de B. Tranquilo, se eu tiver a função desse jeito, quem está na frente de x é o coeficiente angular, quem está sozinho é o coeficiente linear. Segredo algum até aí. Certo? No segundo tipo, eu já começo a trabalhar com coordenadas de assuntos posteriores. Nós aprendemos em determinante que quando a gente pega o determinante desses pontos e ele dá 0, ele não vai formar figura geométrica. Não foi assim que a gente aprendeu ano passado? E se não forma figura geométrica, só pode formar uma reta. Que qualquer outra dimensão vai formar figura geométrica. Certo? Então você vai usar desse teorema que diz que dois pontos colineares apresentam seu zero igual a 0. São dois pontos que você tem que saber fazer aqui, não é? O primeiro é o x de A e o y de A. Veja a ordem, primeiro x, depois o y. Certo? Segundo, primeiro x, depois o y de novo, só que em relação a B. Certo? A última coluna é toda igual a 1. E na terceira posição vão aparecer as variáveis x e y. Não vai ter número nenhum em vermelho aí. Vai ter número no resto todo. E aí eu pergunto a vocês, como é que eu tiro um determinante que vocês aprenderam ano passado? A primeira e a segunda de atrás, não é? As que já são positivas, as que são negativas. Diga-me. A ordem vai ser essa mesmo. Trocar alguém de ordem para o final. Ô, Jean, pode ter alguma questão assim que ele só deu o ponto A e peça para você encontrar x e y? Aí Normalmente você vai achar o x e y. Não, assim, Ele só... vai dar A e B e você vai descobrir o x e y. Mas pode ser dele só dar A? Ele pode dar um só? Sim. Não, se ele der um ponto só, você vai preferir usar isso. Certo? É o terceiro tipo. Aí é a condição de uso, né? Com dois pontos é melhor usar o de cá. Certo? Se você tem dois pontos, você pode usar o de cá. Os dois pontos não podem fazer o sisteminha aqui. Você vai escolher. O critério tem tamanho igual. Certo? Se você me perguntar hoje em dia, quando a gente vai fazer, é melhor fazer determinante. Se determinante a gente não precisa nem repetir quando a gente está acostumado a fazer. Quando repetir, a gente já sabe que está aqui, vai ficar aqui. E o sistema não pode errar um sinal na hora de resolver e errar. Determinante só era quem quer, conta de vez. O terceiro tipo de equação, ele usa essa propriedade. A inclinação do gráfico é dada pelo coeficiente angular e representa a tangente do ângulo. Se eu vou me preocupar com o ângulo, olha a dependência dessa figura. O ângulo vai ser esse aqui, não é? Não é, pessoal? Ângulo. E aí lá vai
trigonometria no meio. Vai precisar da tangente no ângulo, não é? Tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Quem é o cateto oposto? Né? YB menos YA. Quem é o cateto adjacente? XB menos XA. Então, ó, YB menos YA, X de B menos X de A, tá vendo? Coeficiente angular fica aqui na frente, certo? Mas você falou que tirou o galinho e não botou YB menos YA, XB menos XA. Vai acontecer o seguinte aqui. Um dos dois pontos você vai saber. O outro ponto você vai mantê-lo como constante, certo? O ponto que você souber, você vai colocar o Y aqui e o X aqui. O coeficiente angular você escreve glorificado. Essa letra e essa permanece, certo? Você só vai usar o terceiro tipo se você souber o coeficiente angular e um ponto do gráfico, certo? As meninas me perguntaram lá em cima a questão da paralela distante. Aí eu disse, você calcula, a Nath ainda mostrou que ela tinha feito por esse caminho, não é? Ela está certíssima, ela pode continuar fazendo por esse caminho. Mas ela fez por esse caminho porque ela sabia um ponto, que era 3 menos 1, não foi? E sabia o coeficiente angular, que era 2/3. Não foi? Então, esse coeficiente angular você sabia, botou aqui, e o ponto, a única coisa que ele deu da questão era 3 e 1, botou. Ficou as variáveis x e y, que era o que eu queria, que é 4 mais 1. Certo? Ok? A outra é bem rara, mas existe. Inclusive, se você olhar direitinho, é a única forma que usa uma coisa diferente. As outras todas usam um assunto que a gente viu antes, não é? Uma usa função integral, a outra usa determinante e a outra usa trigonometria, não é, gente? É a inserção dos outros conteúdos aqui dentro. Essa não, ela é soltinha mesmo. E aí ela vai ser o seguinte, para a gente resolver a equação pelo quarto tipo, temos que saber este pontinho e este. Não custa lembrar que esse pontinho não é ponto do eixo X, então o valor de Y não é? Pode para aquele C, B e 0. Esse outro daqui não é ponto do eixo Y, o valor de X é 0. 0 e 5. Certo? Olha como é bem simples. O que toca o X fica embaixo de D. O que toca em Y fica embaixo do Y. E a soma das frações sempre dá 1. Essa razão proporcional entre as medidas do X e do B, mais a medida do Y e do X, dá 1. Se você olhar para isso aqui, você vai localizar diretamente uma fração, não é? Fração, normalmente, a gente não diz para dizer, nessa eu não vou pensar. Porque a equação segmentária, ela quer ser escrita em forma de fração. Certo? Ah, Ginaldo, mas se eu resolver o MMC da questão, ela vai ficar de forma simplificada. Certo? Assim como a número 3 pode resolver tudo e ficar de uma maneira simplificada. A número 2 também e a número 1 também. Essa maneira simplificada que a equação pode gerar, ela vai ficar aqui, ó, em cima com essa carinha. AX mais BY mais 3 igual a 0. É a chamada equação geral da reta. Todas as 4 que eu falei viram essa aqui. Basta que você aprenda a questão. Certo? Tanto é que o nome dela é geral. A número 1 vira S, a número 2 vira S, a número 3 vira S, a número 4 vira S. E eu quero que vocês ouçam o seguinte. Eu estou mostrando 5 tipos de equação de reta, não tá? Na hora de fazer a reta, você só vai escolher uma. Aquela que melhor lhe servir. Certo? Tem gente que só quer fazer por essa. Faz todas por essa, não tem problema nenhum. As outras têm um ponto que ajuda, porque diminui o tamanho do ponto. Certo? Você acha qual a melhor, Gina? Eu, Ginaldo, acho melhor a segunda. Oi? Ele sabia os 2 pontos. Esse daqui, Hoje faz a pessoa principal tratar o pedido da direita para a esquerda subindo.
Tem problema, são pontos. Você pode ter o gráfico aqui assim concluído. Não tocava bateria na letra, não. Tocava muito. Não tem. Todo gráfico de reta toca duas vezes. Uma reta precisa de dois limites. Ela tocava? Ele tocava, fazia um ângulo de 90. Até a reta que você tiver aqui, assim, você pode prolongar pra cá, prolongar pra cá, certo, Marcelo? Todas as retas, mas olha que na sua cabeça. Se não estiver tocando, todas as retas, elas tocam as duas vezes. Pode não estar no desenho, aí você vai descobrir enquanto é. Certo? Oi. Eu só, primeiro eu só uso, só uso o primeiro se eu tiver o desenhado gráfico. Se a questão vier com o gráfico desenhado, a primeira é mais ligeira. Certo? A segunda é quando eu tenho dois pontos conhecidos e eu vou descobrir o outro. Certo? A terceira é quando eu só tenho um pontinho e o coeficiente angular. E a quarta é ter dois pontos de interseção. Certo? Essa daqui é geral, serve para todos. Né? E aí vem as observações, que nunca são poucas, né?